Boa noite, sou Mel Gonçalves. Esse é um projeto Conexão Photosound, um projeto idealizado por Mel Gonçalves, Jennifer Silva, Débora Araújo. Convidamos Nomadê para falar um pouco também da sua experiência riquíssima. Jennifer Silva, que vai chegar também na sequência para somar. E Vit, que são as mulheres empoderadas aí, produtoras culturais, que vão somar nesse relato, né, de vivência. Esse é um projeto que ele tem o apoio da Lei Aldir Blanc na cidade de São Paulo. É uma lei que surge aí para poder trazer ainda mais força e suporte para nós, né, produtores periféricos e principalmente para nós mulheres, né? Então, quero começar com o Nomadê. Conta um pouco aí da sua experiência riquíssima. Boa noite, eu me sinto muito honrada em poder participar aqui do projeto Conexão Photosound e apresentar um pouco da experiência que eu tive no decorrer desses mais de 10 anos aí dentro da produção cultural. Eu acredito que estamos vivendo um momento inédito pela questão da pandemia, então a nossa forma de organização dentro da produção cultural ela está sendo ressignificada. E eu comecei a atuar com produção em 2009, um período de transição. Naquele período eu era adolescente e muitas coisas que eu não entendia direito em relação a mecanismos, editais e projetos. Eu fui desenvolvendo no decorrer de oportunidades que eu tive, inclusive através do programa Jovem Monitor Cultural, onde eu tive a oportunidade de atuar durante 2 edições. Foi muito importante para o meu amadurecimento profissional e eu tive experiências bem, como eu posso assim dizer, experiências que foram únicas e inéditas, né? Atuando tanto no atendimento e acolhimento de públicos diversos, dentro de equipamento cultural. Atuei também nos bastidores, na parte administrativa, com contratação artística, e todo o conhecimento que eu adquiri também serviu para que eu pudesse orientar grupos do meu entorno também, né? Daqui da Zona Norte, que a gente sabe que é uma região que tem muito talento, porém não tem tanta oportunidade assim. Bom, eu sou a Débora, sou do lado leste, São Mateus. Estou iniciando, né, na minha carreira de produção cultural. Já participei de outros projetos, e aí conciliando com o mundo corporativo, dia a dia. Acabei agora, né, focando mais, tentando ampliar os meus conhecimentos, investir mais tempo. Sou formada em administração. Agora estou cursando também um curso de serviço social. Então, sempre gostei de estar envolvida, sempre consumi muita arte. E aí eu pensei, bom, consigo fazer parte e produzir junto também. Então, acho que está sendo super relevante para o meu crescimento profissional e contribuir, né, com a sociedade. E não gosta? Não? Posso terminar só a resposta? E conseguir contribuir com a sociedade para levar a cultura a lugares com menos acesso e enfim, crescer e poder contribuir mais. Massa. Bom, sou Mel Gonçalves, eu sou fotógrafa e produtora cultural, sou formada em audiovisual e eu fiz curso de videomaker. Muito massa porque a Jenny falou, né, sobre o trabalho que a gente fez como Jovem Monitora Cultural. Eu, inclusive, a conheci em 2012 nesse projeto também, onde, tipo, no espaço cultural que eu colava, eu frequentava já, tipo, para andar de skate, fazer uns grafites e tal, antes de ser o CCJ, né, que no caso a gente fez esse projeto, né, um dos lugares foi no Centro Cultural da Juventude. A gente colava lá com os amigos para andar de skate, para fazer grafite, para fazer umas intervenções, e depois de um tempo virou um espaço cultural e, de repente, eu me lembro que finalizando o curso da faculdade, eu trabalhava no administrativo, que foi onde eu conheci a Débora. Então, tipo, os universos, assim, como eles se cruzam, né? E às vezes, mesmo que pareça distinto, ele acaba se conectando de uma maneira tão, assim, surreal e ao mesmo tempo leve e orgânica, né? Então,
essa experiência assim no Centro Cultural da Juventude foi muito massa também, assim, por conta que eu consegui botar em prática aquilo que eu estava estudando na facul, né? Exercendo nos registros de foto, os vídeos e depois fazendo as captações, né? Me lembro muito bem que Cleiton João, mano, sempre deu um apoio pra gente, com vários outros jovens ali, Ricardo Brasil, Fino The Flow, o Davidson, e tipo, foram só pessoas assim, boladas que fizeram parte da nossa história, e hoje a gente tá aqui produzindo esse material, sabe? Se reunindo principalmente com essas mulheres que sempre fizeram parte, né, da minha história, e as duas que já se conheciam também em outro rolê, e hoje tá fazendo parte do mesmo projeto. É muito louco ver como que a cultura, como que a arte, ela tem esse poder de conectar mesmo pessoas, e trazer isso de uma maneira tão poética, sabe? Tão livre e tão empoderada mesmo, assim, sabe? Tão forte, assim. Eu me sinto muito impactada quando, por exemplo, desde um mini doc como esse que a gente está produzindo, até mesmo grandes coisas que a gente vai alcançar, projetos que a gente já conseguiu, né, ser aprovado e outros que a gente idealiza. Então, tipo, o que a cultura, né, a importância que ela tem assim na minha vida, é isso, né? Eu vejo ela materializando sonhos, né? E aí quando a gente consegue um fomento, pô, ainda melhor, porque o amor fortalece. A gente sempre brinca, né, Jane? Que o amor fortalece, mas o dois, ele paga a conta, né? Então, é muito massa a gente entender, tipo, como que o que a gente estudou, porque antes de fazer a faculdade, né, fiz a faculdade em 2012, mas, hoje com 34 anos eu comecei na arte mesmo, a fotografar com 13, 14 anos, mas em projetos sociais com 17 anos. E hoje, tipo, você olha pra trás e fala, pô, legal, já tenho um repertório, sabe? Acho que posso somar, né? Posso contribuir nesse projeto ou em outros, até mesmo, né, Jenny, que você estava falando de se enxergar, de poder olhar e falar, e a Débora também disse, de se enxergar e falar, pô, eu posso fazer, eu tenho condições de fazer essa produção e outras, né? Então, eu penso isso, assim, sabe? O que você pensa? Eu acho que é muito valoroso ter a oportunidade de atuar numa área que a gente ama, né? E que pode contribuir para a qualidade de vida de outras pessoas, porque a arte ela é vista como um elemento secundário, né? Normalmente as pessoas vão ter contato com a arte quando elas estão com a saúde debilitada, ou quando alguém indica, vai lá no teatro, vai assistir um filme. E assim as pessoas acabam não entendendo qual que é a dimensão e qual que é o lugar que a arte e a cultura elas possuem na sociedade, inclusive quais são os mecanismos que fazem essa arte ser produzida e quais são as pessoas que fazem parte, né, dos bastidores, a pessoa que faz a iluminação do filme, a equipe de produção, os carregadores, o pessoal que cuida da parte da locação e de várias outras coisas. Então, muitas dessas pessoas elas tiveram que ter seus ofícios ressignificados neste momento aí da pandemia, né? Muitos companheiros nossos e companheiras de trabalho. Então, é mais uma forma da gente refletir sobre isso, né? E qual que é o olhar que a sociedade dá para essa classe trabalhadora que vive daquilo, que necessita pagar suas contas, alimentar sua família e que está num momento que é um momento bem complicado e informal, né? Porque não tem outros mecanismos de se alimentar e de custear suas despesas básicas. E a arte tem, né, como a Mel falou, esse poder de conectar e transformar, né? Falando por mim, assim, eu tive a oportunidade de transformar meu estilo de roupa, o meu cabelo, através de como eu olhava para aquilo, seja música, seja um filme, seja uma série, ou seja uma peça de teatro, como eu me identificava e como eu conseguia me reconectar comigo mesma, né? Então, esse poder que a arte traz para nossas vidas, seja, ouvir uma parte aqui desse som que transformou tudo, assim como eu tenho aqui uma tatuagem que eu registrei a frase de um verso do Parte 1 que mudou, transformou minha vida. Então, como é poderoso, né,
esse momento quando você se conecta e consegue se enxergar através da arte, né, de outra pessoa, né? Então, por isso que eu vejo tão importante, né, levar para todos os lugares, principalmente para as bordas, né, da cidade, essa relevância da arte, né? E é incrível, né, como a gente se teletransporta para vários lugares, né, através de uma música, através de um material que foi produzido. Muitas pessoas falam que São Paulo é um ambiente frio, que ele não é acolhedor, porém, as periferias de São Paulo têm um movimento muito forte de cultura em regiões descentralizadas, e eu me recordo de vários lugares que eu tive a oportunidade de conhecer, tanto como telespectadora como artista, né? Além de ser produtora cultural, eu sou sonoplasta, sou rapper. E tive um rolê aí de 4 anos dentro da universidade, cursando publicidade e propaganda. Porém, eu acho que tudo que eu conquistei na minha vida até o presente momento e que eu sei e que me dá suporte e alicerce para tudo que eu vou conquistar vem da cultura. Então, eu me considero uma pessoa que eu me considero uma trabalhadora cultural, né? E tem uma diferença muito grande entre você ser trabalhador e você ter um emprego, né? Porque além do que o dicionário nos mostra, tem uma diferença enorme entre trabalho e emprego. Mas eu não vou explicar, vou deixar para vocês darem uma pesquisada. Mas, em tese, né, o emprego é algo que tem a ver com algumas coisas que são formais e pré-estabelecidas através de uma lei, né, que deveria acontecer, mas normalmente não acontece como deveria. E a cultura, a gente tem essa deficiência de não ter leis que sejam suficientes para conseguir colocar toda a classe trabalhadora em todas as suas áreas, né? Tanto no audiovisual quanto na música, entre outras áreas. E muito do que a gente produz só é visto quando está materializado, quando está pronto. Tem muito trabalho que ele é intelectual e intangível que ele é produzido, só que não tem como você medir aquele tempo que a pessoa teve para se dedicar, né? Então é um lance de você se dedicar para um trabalho ou para alguma atividade ou uma função, mesmo sabendo que quando você estiver lá numa fase da sua vida mais madura, talvez você não vai se aposentar, né? Porque a classe artística não tem uma categoria assim específica para você se aposentar enquanto artista, né? Então são mãos invisíveis que produzem vários produtos que praticamente existem, mas como se eles aparecessem do nada, né? São muitas questões aí pra gente pensar sobre isso, né? Bom, é verdade, sabe, Jenny? Eu acho que é muito louco essa conexão mesmo que a música, que o cinema, que a fotografia, que um grafite que você passa na rua, uma frase que você lê, você vê que tudo aquilo, né, como a Dé mesmo disse também, como isso te faz se reconectar consigo mesmo. E às vezes até encontrar um ser, uma parte sua, que você nem sabia que existia, sabe? E reacende uma chama, ou te faz olhar para um, sei lá, parece que é um novo horizonte, mas na verdade é um horizonte que sempre teve aí dentro, mas ninguém cantou para você aquilo, ninguém poetizou antes. Até que um dia isso acontece e você sente nem uma obrigação, mas uma necessidade gostosa de fazer por alguém aquilo que foi feito por ti em outro tempo, sabe? Muito louco. Eu conheci um projeto, né? O primeiro projeto que eu fiz parte, assim, que eu participei como aluna mesmo, assim, foi um projeto que chama Fabicine. Foi aqui na Quebrada, sabe? O Fábio Galvão, muito querido. Conheci pessoas, maravilhosas ali. E assim, a gente ia remando de skate, sabe? Até o pico, porque chegando lá a gente ia conhecer um pouco de cinema, um pouco de fotografia, um pouco de sonoplastia.
e roteiro, e tipo, meu, eu nunca tinha ido na Cinemateca, sabe? Então foi um projeto assim que eu nunca tinha pegado uma câmera de vídeo de verdade, assim, sabe? Tipo, profissional, né? Tem celular, essas coisas todas, mas na época aquilo pra mim era uma coisa super nova, assim, e foi muito rico, muito verdadeiro tocar no equipamento Pro, sabendo que eu tava ali de maneira amadora, mas ter o devido cuidado de saber que hoje eu posso produzir alguma coisa também para minha quebrada, assim como minha quebrada um dia abriu as portas, assim, sabe? Pessoas importantíssimas que teve essa iniciativa, sabe? De conseguir um pouco daquele fomento, são essas mãos invisíveis que cuidam justamente desses manos e minas das bordas, né, dessa metrópole que, no caso, São Paulo, né, onde a gente reside aqui, e onde a gente luta, né, como fala, que é a selva de pedras. E é assim que a gente se sente, assim, né? Porque é uma luta diária, uma guerrilha, mas parece que quando a gente põe um som, que a gente, meu, eleva aí o nosso chakra, sabe? Quando a gente faz um registro, nem que seja, meu, pô, tô com a minha câmera, legal, vou registrar, mas vou registrar também com o olhar. Quando você ouve uma poesia, sabe? Eu fiz uns registros já da Jenny, né? Em outros projetos também do Conexão. E foi uma coisa muito louca, porque a poesia dela, eu já, como já mencionei, né, já tinha trabalhado com ela anteriormente, mas como produtora, as duas ali. E registrar ela como uma artista, pra mim, foi uma honra muito grande, sabe? Porque você vê nos versos, né, e na poesia interna dela expressando, botando pra fora coisas que, meu, são vivências parecidas com a minha, são coisas que eu também tinha aqueles anseios e tipo, ver poetizada, ritmada do jeitinho dela, sabe? É uma coisa muito louca. Então, como que a cultura, como que a música e como que a fotografia, como que o vídeo impacta, me faz sentir uma mulher muito mais forte, assim, sabe? Acreditar mais em mim, na minha capacidade de produção e olhar, meu, mulheres guerreiras como vocês. E é muito louco, assim, sabe? E eu acho que uma coisa legal também do lance da produção, e eu entrando, né, mais a fundo agora nessa experiência, é como é bacana a gente apresentar artistas independentes, valorizar, né, esses artistas, seja através de uma poesia, através de um som, através de um grafite, às vezes até para a própria quebrada que ele veio, né, e a galera ainda não conhece. Então, como é importante a gente valorizar isso, né? Evidenciar. Show. E novos desafios, eles vão surgindo assim nas nossas vidas. Depois dos anos 2000 pra cá, né, aconteceram muitas coisas que a gente não sabia que iam acontecer. A gente nunca imaginou que um simples aparelho de celular, ao invés de ter apenas a função de ligar e desligar, poderia ter outras funções e ter um computador e um celular num aparelho, né? E é bem curioso porque tem uma experiência bem íntima que eu posso compartilhar aqui. A minha mãe, ela sempre teve uma dificuldade por esse lance do analógico e do digital, né? Depois que ela se formou na faculdade, ela nunca teve um interesse por tecnologia, porque sempre foi algo bem distante, assim, dela, né? E no decorrer dos anos, ela não teve interesse por informática, embora ela tenha se esforçado bastante para fazer alguns cursos, mas aquilo não chegava, não entrava de forma alguma. E o curioso é que ela começou a ter interesse pela tecnologia e pelo celular Android. E no começo ela sentiu uma dificuldade de começar a entender, porque faz parte de outra geração, né, que não é a dela. Mas aquilo começou a chamar a atenção, né? Querer ouvir uma música, se conectar com a religiosidade, com a fé, até compartilhar trabalhos meus cantando nos eventos, fotografar. E ela começou a ultrapassar essas barreiras e hoje ela manda mensagem em WhatsApp, ela salva vídeo. Quando tem algum evento que eu vou participar e ela pode estar presente, ela registra esses momentos, manda para as amigas dela flyer de shows que eu participei, que eu participo. E isso é bem bacana, porque embora as pessoas vão envelhecendo, elas também estão vivas e elas merecem usufruir de muitas coisas boas que acontecem no mundo. A questão do afeto, do carinho,
principalmente agora nesse momento da pandemia. A minha avó também, ela gosta muito de ouvir música e eu sempre faço questão de, quando eu tô perto dela, eu vou lá e coloco uma música que ela gosta pra ela ouvir, ela fica super feliz, alegre. E isso faz toda a diferença, assim, porque a gente consegue se conectar e o celular é uma ferramenta de conexão, né? Não só das pessoas que têm a mesma faixa etária, mas de qualquer pessoa que queira criar um laço de afeto, de convívio. Então eu acho isso importante. Exato. E eu compartilho a mesma experiência da Noma, porque minha mãe também, né, não sabia nada sobre celular. E aí foi aquele processo, né, de, olha, você pode falar aqui, ok, Google, pesquisar uma coisa que você quer, seja uma receita, uma música. Então hoje ela tem essa independência e também busca as coisas que ela tem interesse, né? Então se ela quer ouvir um som que ela gosta, às vezes do nada eu tô no banheiro ouvindo um som que eu tô curtindo e ela tá no quarto fazendo alguma coisa ouvindo um som também, sabe? Então ter essa independência e esse acesso, né, ao lazer, a fazer algo pontual, né, de, sei lá, preciso acessar um e-mail, preciso encaminhar alguma coisa para alguém. Então, acho muito relevante a gente colocar isso em pauta, justamente porque é uma forma da gente também atingir mais pessoas, né? Sim, verdade, de alcançar. E é muito louco, né? A gente pensando assim na questão de que é um momento que, particularmente, eu penso isso, acredito que as minhas manas também dividem essa ideia, como estávamos comentando ali no off, sobre um momento de retrocesso que a gente vive, né? A gente vive num momento assim onde muitas vezes é um sistema que quer nos silenciar, né? Quer nos tirar esse poder da comunicação, esse poder que tem a liberdade de expressão, né? Que todos temos, independente das classes. Mas principalmente para a classe que é oprimida, a classe que tem menos acesso, né, a um bom dispositivo, que seja uma internet de qualidade, ou que as notícias, além das notícias sanguinárias que passam na TV, que, sabe, a dona de casa ali, o pai de família parcelou em 12, 24 vezes, assim, sabe? Para além disso, saber da comunicação, do poder que tem a nossa fala, quando queremos falar o que queremos dizer, maluquice, né? Mas, tipo assim, não que alguém te intitulou, te encurralou, te obrigou a falar, sabe? Mas é saber que, por exemplo, esse celular, né, esse dispositivo que está sendo gravado, esse documento aqui nesse dia de hoje, é o celular que a Débora disponibilizou para nós, sabe? É o mesmo celular que ela responde as mensagens, né, dos momentos dela de trabalho ali, aquele CLT que, damos graça por isso, porque tá ali, porque paga as contas, sabe? Porque fortalece, mas que louco isso, porque é a mesma ferramenta, mas que tem as suas múltiplas linguagens e possibilidades e possibilidades de fazer justamente o que, às vezes, nos é silenciado, sabe? E muitas vezes não é só um sistema, eu digo, de governantes e tudo mais, mas às vezes até um irmão, uma irmã que fala que é parceiro, que fala que é brother, e de repente, não sei se gostaria de ouvir o que você fala, mas ainda assim, quando você tem peraí, é o meu momento de falar, então, por mais que a gente não concorde, mas respeitar a fala do irmão, respeitar a fala da irmã, e fazer videoclipe, cara, do celular, sabe, assim como vocês mesmos citaram, tipo, um momento de lazer, né? E então, fui num show da Nomadje, curti, vou fazer um take inteirinho dessa música. Você tá com o celular também? Vamos fazer 2 planos, sabe? Eu faço a câmera fixa, ela faz a lateral, e aí de repente simplesmente baixar um aplicativo livre ali, né, no seu, seja no Android, seja na maçãzinha, seja no que for, tá ligado? Mas tipo assim, usar essa liberdade, essa coisa que às vezes as pessoas se enforcam por ter tanta liberdade, acaba ficando preso nessa própria liberdade, mas aí de repente a gente usar uma ferramenta para fazer mais do que aquilo que ela foi projetada para fazer, para falar, para dar voz para o sem voz, sabe assim? Que muitas vezes somos nós, muitas vezes somos nossos irmãos, então vou fazer uma autocaptação, né? Fazer um autorretrato, vou retratar uma irmã ou um irmão, então qual que é a finalidade? É a liberdade, sabe? A liberdade de expressão, é usar um dispositivo para dizer
ei, vou falar o que eu quero falar e não o que você me projetou pra dizer, sabe? E sabe, o mais louco, assim, é a gente perceber que além de nós, né, mulheres, reconhecermos a nossa força que nós temos ancestral, né? É uma força que não é só nossa, é uma força que veio das nossas raízes, né? Das nossas antepassadas, das nossas rainhas. E são forças que nos motivam. Por exemplo, meu pai, eu amo, faleceu há 26, 27 anos, mas a minha imagem que eu tenho de guerreira, de força, de verdade, da leoa, é a minha mãe, sabe? Que segurou todo esse reggae, assim, todo esse tempo, ficou viúva super jovem, sabe? Seus 30 e poucos anos com 2 filhas. E ali, assim, eu pude perceber que ela era muito feliz com meu pai, mas o quão mulher forte, guerreira, ela foi segurando a onda sozinha com essas 2 filhas e continuando a vida, tipo, trabalhando, trazendo sustento pra dentro de casa e sendo a mulher linda e maravilhosa que ela é, sabe? E como que isso influencia nas nossas escolhas também, porque às vezes, por mais que a gente não tenha a nossa mãe como referência, seja qualquer outra mulher, ou até mesmo a mulher que você olha quando você olha pro espelho, sabe? Essa é a mina que vai acompanhar com você a vida inteira, é eu e eu, né? Você e você mesmo. Então, tipo assim, é como você entender que você tem essa força, mas sem ego, sabe? É uma força que você tem aqui dentro, que ela existe para você também fortalecer outras manas, outras irmãs, sabe? Que muitas vezes não são suas irmãs de sangue, mas são suas irmãs de corre, de trabalho, de estudo, da vida, que a gente consegue dividir e traficar as informações, né? Como a Noma J fala. E eu acho isso muito importante, assim, muito potente, porque é uma força que, como já disse, né? É uma força ancestral, mas como a gente trazer isso para os dias atuais, sabe? Nós estamos fazendo parte de um projeto que chama Conexão Photossound Edição Ômega, que vai ao ar em 2021, né? Aguarde. E nos bastidores aqui a gente já entrevistou a Noma J, a Débora tá nessa idealização, nessa execução e produção desse projeto todo. E isso é a gente entender que, como que as mulheres se fortalecem entre elas, sabe? A Jennifer Silva, que, minha parceira aí, que bota a câmera nas costas e vai pra guerrilha. E o quanto isso é valoroso, ao mesmo tempo delicado, porque a gente tem que escolher os horários certos de ir pra rua, de voltar do job, sabe? Graças a Deus eu tenho meu companheiro, né, de Marley, que, tipo, salva a gente, né, em muitas situações dão nossos devidos amparos, mas a gente saber que 100% é nós com nós mesmos, sabe? E entender que essa força, ela não é uma maneira, né, como nós estávamos falando, de trazer isso como rivalidade, sabe? Tipo, quem é a mais, sabe, potente que a outra. Não, são luzes intensas e que elas brilham de maneira genuína e de maneira, muito, muito ímpar, que na verdade depois que se soma, vira uma coisa, tipo, um espetáculo, tá ligado? E, tipo, fala um pouquinho desse projeto, assim, até pedir pra Dé reforçar, porque o Conexão Photossound Edição Ômega, ele vem justamente pra falar da força, da conexão que as mulheres têm com a música, cada uma da sua particularidade. Então, tem mana que é poeta, tem mana que é artesã, tem mana que, é fotógrafa, grafiteira, designer, sabe? E como é que cada uma usa a sua força ali, a força que vem do seu ventre, sabe? Tem mães, tem mulheres que, não tem filhos, mas que sentem essa força vital vibrando dentro, e como que isso a gente pode transformar em poesia, em foto, em música, em vídeo. Eu acho que é legal também a intenção, né, que a gente tá tentando levar para o espectador, né, para quem vai consumir. Então, são várias mulheres que estão em diversas frentes, então olhar para essa mulher e ver, nossa, poxa, que bacana, eu gosto disso, eu acho que eu vou investir nisso também. Então, levar o poder da mulher para outras mulheres e enfim, levar para as pessoas e mostrar que sim, a gente pode ocupar, a gente pode dar a nossa voz, né? Aumentar a nossa voz. E a Noma J a Noma J é polêmica, zaça, maravilhosa. Essa aqui nasceu já divando. E, tipo, nossa, reforçar muito o que a Dé falou, essa importância, né? De são manas e que, como você já mesmo mencionou naquele outro trecho,
na conversa, de como são pessoas que às vezes, mano, tem essa potência bolada na quebrada, mas os próprios da comunidade não conhecem. Então, tipo, nosso trabalho a gente entende que é evidenciar ainda mais esses artistas, né? Essas poetas, essas joias raras que muitas vezes não têm o seu reconhecimento na comunidade mesmo, né? E a nossa mana polêmica vai soltar uma ideia que a gente achou muito massa. Qual que é, amiga? Bom, um dia eu estava refletindo sobre várias circunstâncias e situações que já passaram comigo e também com pessoas próximas, né, inclusive da minha família e irmãs também que eu considero, que a gente não tem um laço sanguíneo, mas que são companheiras aí de várias lutas, né, e várias batalhas. E daí veio uma frase assim na minha cabeça, que é o seguinte, não amamos as mulheres que queremos, né? E essa frase, ela dá um chute assim na cabeça, porque parece que ela é contraditória, né? Como que você quer uma pessoa se você não ama, né? E aí que eu cheguei na conclusão que quando você ama uma pessoa, você quer ver essa pessoa bem e você não tenta limitar a potência, né? Porque o amor, ele ultrapassa fronteiras, barreiras e o ego, né? Então eu acredito que a sociedade, ela tá num momento que tá naturalizando, né, a violência contra a mulher que aparece nos noticiários e tem um lance de ser a sociedade do espetáculo, de você tá passando vários dados, você filmando, você mostrando vários elementos e não existe esforço para que exista um combate contra isso. Não só um combate, mas uma erradicação, um projeto que faça com que essas mulheres não sejam mais mortas nem violentadas e que não sofram um abuso psicológico. É um lance que é bem pesado e a gente não pode achar que isso é natural, né? A gente precisa se organizar, não dar ibope para esses programas e também impedir que eles fiquem explorando, né, essas vítimas. E esse assunto que não é um assunto que deve ser colocado na televisão todos os dias como algo aleatório, né? É uma realidade que se a gente não se organizar para lutar contra, isso daí vai dar muitas outras circunstâncias a mais que as pessoas estão achando que é algo simples, mas não, isso é o retrato de uma sociedade que legitima a violência, que acredita que isso é natural e que deve ser feito. Se fez é porque ela mereceu, né? Eu já sofri vários tipos de assédio em trabalho, em vários ambientes, na cultura também, e às vezes a minha mãe falava, porque você estava com tal roupa. Eu já saí com uma saia no pé e sofri assédio da mesma forma, já fui seguida dentro de transporte público e já tive que tomar minhas medidas porque eu sabia que se eu não fizesse, ninguém ia fazer por mim, né? Eu até pensei numa frase que a minha segurança eu mesma faço. A gente precisa se defender porque a gente não pode terceirizar a nossa vida para nenhuma pessoa, porque se a gente não fizer, outras pessoas não farão. Pode crer. Então você me lembrou justamente essa parada de assédio, né? Seja ele sexual, psicológico, sabe? Moral, né? E muitas vezes, assim, é uma sociedade machista e muitas vezes o machismo ele não vem só do homem, né? Também ele pode vir de outras mulheres e de seres, né? Ainda mais assim, no Brasil, né? Aquele pensamento patriarcal e aquela coisa moral, sabe? E o que é o certo, né? É por isso que é muito louco, assim, por isso que é importante a gente ter a consciência de que nós temos esse poder, sim, de se segurar, né? Meu, como que é a minha segurança? Talvez se eu escolher um horário diferente para poder sair, não sei, acho que eu quero sair naquele mesmo horário, mas é uma arminha de choque, sabe? Se armar com outras manas, pensar. É uma coisa muito louca, assim, né? A mulher, ela tem que ser melhor 2 vezes, né? Ela já tem que, ela tem que fazer a parada dela bacana acontecer, ser tecnicamente. E muito louco, né? Ver como que a mulher, ela tecnicamente tem que ter, né? Os seus dons, os seus preparos,
mas ao mesmo tempo ela tem que saber sair fora quando alguém chama para fazer um projeto, convida para fazer uma parceria. Você tem que filtrar se o cara, tipo, tá na maldade com você, a mana tá na maldade com você e fazer as devidas apostas ali, os investimentos. Acredito que os homens também sofram situações como essa, mas agora aqui, né, em pauta em questão, é o quanto nós temos que nos proteger, né? Primeiro saber da força que nós temos e depois nos proteger, né, do que está aí fora, do que pode ser agressivo para nós, do que pode ser ofensivo e saber que realmente tem que botar esse ponto final, sabe? Nesse sangue que está sendo derramado, né, amiga? Pode pausar? Yes. Então, eu gostaria de agradecer esse momento tão rico e especial que a gente teve agora, essa aula, né? É um prazer enorme para mim estar ao lado dessas duas grandes mulheres que me ensinam muito a cada dia, acompanhando o trabalho de perto. É um prazer enorme. Muito obrigada. Que linda. Nossa, é muito louco isso quando a gente vê que é puro e sincero, né? De coração. E pra mim não é diferente, eu tô me sentindo muito abençoada, porque como fotógrafa, videomaker, produtora, adoro ficar aí atrás das câmeras e, tá aqui com vocês trocando essa energia mesmo, assim, sabe? Essa elevação vibracional mega positiva. Foi um aprendizado, assim, muito grande, né? Porque me senti, livre, talvez não, né, dar uma empacada ali numa ideia, na outra, mas assim, deve ser maravilhosa. Noma, você é inspiração pra gente, pra nós mulheres, sabe? As outras manas, sabe? A Jenny que vai chegar, a Vit, que é uma jovem que tá chegando aí, que vai arrasar também, já tá arrasando nos cliques. Então, muito agradecida mesmo, acompanhei nosso trampo. Bom, me sinto lisonjeada de estar participando do projeto e eu vou deixar aqui uma frase de uma música que eu tive a honra de participar. E esse projeto, nós conseguimos participar da Semana Internacional da Música. Fomos 2 artistas que foram selecionados, eu e a Banca Rap Tá no Sangue daqui da Zona Norte. E um dos trechos que eu coloquei nessa letra é assim: um mundo melhor, queremos. Vejo reticências, por onde iremos? Sobreviver não é viver. Se a injustiça alheia é desobedecer. E é isso que a gente vai fazendo aí quando a gente encontra algumas pedras no caminho, alguns muros altos, assim, a gente sempre dá uma forma de driblar tudo isso e pensar na cultura e na educação como um direito, não como um privilégio, né? Eu acho que esse projeto ele aconteceu porque teve um ponto de partida. E esse ponto de partida foi uma pessoa que incentivou, né? Que nem você falou, quando você ia de skate lá, você tinha interesse por conhecer mais sobre cinema. A Débora também tinha interesse em desenvolver algum trabalho dentro da área cultural. E uma influencia a outra, a gente se ajuda, se fortalece. O Gilmar tá aqui fortalecendo a gente também. E eu acredito que é isso, né? Eu sou uma pessoa que sou influenciada por pessoas diversas, assim, de vários lugares, países, territórios. E eu penso que a cultura é isso, né? É uma grande família que se abraça, que tem afeto. E o bacana de participar desse projeto é a gente saber que a gente vai entrar nele e o afeto vai prevalecer, né? O lance das trocas, do carinho. Isso que faz a gente pensar em continuar persistindo numa área que, em relação às questões financeiras, é incerta, mas o lance da realização pessoal, a questão da plenitude e da alegria e da felicidade, não tem como a gente contabilizar. Muito obrigada por tudo. Tamo junto aí. Aí. Junto. Conexão Fotossound. Yes. Salve, salve, boa noite a todos. Meu nome é Jennifer Silva, eu sou fotógrafa, eu moro na Zona Norte de São Paulo, na Vila Nova Cachoeirinha. Bom, meu início com a fotografia ocorreu alguns anos atrás. Eu comecei fotografando eventos de reggae que rolava na rua e eventos de sound system.
Através desses registros, eu fui convidada a participar de vários outros eventos, onde eu pude fotografar diversas lendas nacional e internacional do reggae music. Além das fotografias, atualmente eu venho fazendo um trabalho com audiovisual. Já tenho algumas produções com meu companheiro, que é vocalista, beatmaker e atualmente está com uma produtora, né? Se chama Black Hood, e estamos produzindo alguns materiais. Estamos também com um projeto que se chama Conexão Photosound, onde a gente reuniu 12 mulheres que falarão um pouco sobre a sua vivência, né, e as experiências que elas tiveram com o reggae. E vamos fazer um mini documentário, né, para exibição. Então é isso, galera. Muito obrigado pela atenção de todos. Quem quiser estar fortalecendo o nosso projeto é só ficar atento às redes sociais. A gente está soltando todas as informações, tá bom? Obrigado a todos e até mais. Je vais tout péter, tout péter, tout péter, tout péter. That song there, fine, fine. Madagascar, mambo flat. Soya manitua, manipulé from Kenya. L'oublier dans nos CV, c'est pas qu'à danser, obligé de nous récupérer ça. Dans l'équipe choquée là, qu'est-ce qu'un cas dans Kenya? GG, Bilexa, c'est messieurs à poster, car quand on fait un faux pas. Martinique, Guadeloupe, magazine and penina. Food like breakfast, lunch and dinner. Lyrics in my head, no paper or no penina. Warrior, like the people in a penina. Start up with a brand new Astenina. Roll up with me, Red Bull in a penina. Pussy kind of fast, so only we catch penina. Walk me to a night, every hand predator. Children of the favor, the sound and vinegar. When we say cut, we not talk about Trinina. But we popcorn and we do in the cinema. From all time we start, not forget to the beginning. Artery, double D, in a winner. Ice cream, enough vanilla. Big up talks from Tottenham to Aston Villa. 9357 with the skinny. Nothing long like dreadlocks, Gonzilla. Every road, every town, every city. Every money make life get prettier. For youths must get stinky. Richer than Humberclad, richer than. Now spend enough for the man money, no fish and see them, you will know them. Don't shut a ring like a Samsung. Like a Samsung, a ring like a ring, like a ring, like don't shut a ring like a Samsung. Like a Samsung, a ring like a ring, like a ring. Combien manawa, combien walpa. Caché les types d'analyse, c'est ça nous kawaya. Toucheta, pipeta, pakatavay baleta. C'est mazel la ti, c'est la caf qui kaba. Tous les jours, c'est caille. Ou bien kamite posa, c'est ça travail yo. Tous les soirs, c'est mazel la de sortie. Panillon sous mon poche, mais c'est yo qui le bitchy. Il dit le mal et la femelle. Il dit le bien et puis le mal. Dans tunnel, un optimal. On le focus et dit mais c'est dit optimal. Elle a tout. Tout ça, je vois tout d'accord, elle me kiffe, tout ça me touche. Si je texte, yeah, c'est des bons potes. Secoue-moi comme un pote, pliez-moi comme un trombone, mais comme à l'aise, quand c'est encore moi. Babylon, gotta like that.
big men's blaster. Good ship to the master. Kevin Hart, but me have the last laugh. Now you see my house big with the cross off. Straight cake, pop the champagne cast off. Sit back and me and watch crime pass off. You see me put to the left, you see I'm in them hand. Always have a nail them thing up. Enemies a team up, enemies a plan. We already know, we can't understand. Me got shows, with the golden shows. Always a win when we try hard to lose stuff. Always a win when we try hard to lose stuff. Always a win when we try hard to lose stuff. Always a win when we try hard to lose stuff. Always a win when we try hard to lose stuff. Always a win. Hey, I'm cool. Always a win. Hey, Always a win. how you know that right now? Oh my God. You know that one. Every move try to kill a man. Who evidence house is a who like me. When they face house is a who like me. Oh, you know that one. Bad boy, my boy, the JJ man. Oh, I'm not able to keep a man. So my cat tell me spend it at blood. She pussy love one make a picture, they shall see ya. And so please make a Chegou aquela hora de reverenciar a cultura que é minha referência e que foi o passaporte para todas as outras artes que eu me identifico, que eu me interesso, que me inspira, a cultura reggae. Infelizmente, devido ao período da pandemia, a gente não está podendo frequentar os bailes. Aqui vai uma sincera homenagem. Squeeze me to a boy, shot me two bucks and they ball me up and me now I love it. Put a pump on the moon and the seaside. On the ground down, tell me about the king size. Me and my them one go walk one inside. So I run like the road hillside. Every time me fuck the boy, my feel bad out crazy. And I say, never buck again with bad like me. Me in a ass, you curve up like say. Sticky, my buck and me bruise up my knee. Me fuck the boy, my feel bad out crazy. And I say, never buck again with bad like me. Me in a ass, you curve up like say. Sticky, my buck and me bruise up my knee. Me want the man fuck me and make me come. Me tell me pussy till me draw them no man. When me can't talk to them, me get dumb. Can't fuck with it by water and run. Nothing over sink it deep in our belly. When you touch his spine, over keep it steady. That pussy I don't need KY jelly. No one a worry man when they be ready. He can fuck me like that, I don't care. Make me go so high when I fling in the gear. Baby, you can't pop up me here. But you will get a blue clap shot if you mess around me rear. Every time me fuck the boy, my feel all out crazy. And I say, never buck again with bad like me. Me in a ass, you curve up like say. Sticky, mama come and me bruise up my knee. Me fuck the boy, my feel all out crazy. And I say, never buck again with bad like me. Me in a ass, you curve up like say. Sticky, mama come and me bruise up my knee. Make pussy wet, make pussy wet. Some boy you more than young.
Shashanaga Naughty girl there, go and go get your one. The balance massive, they go and go check your one. Don't you massive, they go and go get your one. The girl them nice, girl them nice. The girl choice, the balance them nice. My sound is big, your sound is gone. I wanna jump and sound in the lawn. My sound is big, your sound is gone. I wanna hold and sound in the lawn. Make me let move on. Somewhere you move and yawn. Make me let move on. Somewhere you move and yawn. Then in a girl in stallion, a stallion. You can't put no girl in with no stallion. Can't be the open with the champion. And this is a song of the king of the land. Someone you born, someone you more than beyond. So my sound is big, your sound is gone. But I wanna open song in the land. My sound is big, your sound is gone. But I wanna open song in the land. No dress, no vest, must strive to death. No shoes to my feet, no pants to my waist. No shirt for me, my tummy and can't see me. Oh, dance all night, dance all night. My sound is big, your sound is gone. But I wanna jump and sound in the land. Make me let move on. Someone you more than yawn. Make me let move on. Someone you more than yawn. Love to see the girl in minute of position. I love the girl in Shashanaga Naughty girl then, go and go get your one. The balance massive, they go and go check your one. Down jump massive, they go and go get your one. The up jump massive, they go and go check your one. The girl them nice, girl them nice. Girl in a girl in stallion, a stallion. Can't put no girl in with no stallion. Now the open with the champion. And this is a sound of the king of the land. Someone you born. Bom dia, boa tarde ou boa noite. O meu nome é Vitória, eu sou conhecida como Viti no movimento fotográfico, tenho 18 anos e eu fui convidada por uma fotógrafa maravilhosa, a Jenny, para poder fazer parte desse projeto que ela está estruturando, que é Mulheres no Audiovisual, e eu vim contar um pouquinho para vocês sobre a minha trajetória. Bom, eu comecei no audiovisual tem menos que um ano, muito menos mesmo. E eu comecei assim porque a fotografia em si, ela estava sendo apenas um instante em transe. Então, um frame só não estava me satisfazendo, né? Pra ser mais clara, assim, um frame não estava me satisfazendo. Então, eu decidi agrupar vários frames, né? Eu rodei lá o negocinho da máquina fotográfica, deixei na parte que filma. E aí eu comecei a fazer uns takes curtos sobre grafite. Foi o princípio, assim, eu comecei a fazer sobre grafite, já que eu já tava ali no meio, tal, fotografando as pessoas, o movimento. E a partir disso, eu iniciei um projeto, que foi mais um projeto piloto, mas para estudo, né, chamado Cultura de Rua. O Cultura de Rua é basicamente a cultura sobrepondo a violência, né? O intuito do projeto é transmitir às pessoas que a cultura de rua não é apenas droga e álcool, como muitas veem, como já troquei ideia com muitas pessoas e elas sempre chegam nesse absurdo de falar que cultura de rua as pessoas precisam se drogar e não sei o quê, que em movimento cultural, tipo eventos culturais mesmo, as pessoas se drogam e usam, sei lá, bebem e tal. Mas tá, as pessoas fazem porque quer, mas além disso, né, as pessoas também estão ali para se expressar, né? A gente não pode olhar apenas
algo maléfico, porque no mundo, assim, não existe só coisas benéficas para nós, né? Também existe as coisas maléficas e é isso que torna o que somos, né? O yin yang ali. E o projeto, ele consistia em episódios curtos. Eu falei um pouco sobre grafite e sobre pipa. Não pude continuar devido ao gravamento aí, né, do coronavírus e tal. Hoje eu pretendo voltar com o projeto, trazer coisas novas e tal, incluir mulheres nele, porque quando eu fiz assim, eu não tinha muito essa visibilidade que a mulher, ela não tinha muito contato com esse lance expressivo. Então, hoje, eu penso em retornar, só que retornar de uma forma mais inclusiva, né, trazendo as mulheres para esse meio. Porque muitas ainda têm receio de ir pra rua, muitas ainda acham que os outros vão julgar, principalmente homens que fazem muito isso. Então, hoje o que eu penso é trazer a cultura de rua, incluindo as mulheres, né? E é tudo um aprendizado, assim, enorme, porque, poxa, eu entrei e só via homens. Então, pra mim, era normal, sabe? Foi, assim, extremamente difícil pra mim encontrar uma mulher na fotografia. A Jenny, eu sempre via ela na quebrada, fotografando e tal, e foi a primeira mulher que eu vi fotógrafa. Fora ela, assim, eu nunca havia visto. Depois começaram a aparecer, comecei a participar de encontros de fotógrafos, aí eu comecei a ver as mulheres mais inclusas, né? E é basicamente isso. Bom, meus projetos futuros, assim, pro audiovisual é continuar retratando a expressividade de cada um, o universo singular que há dentro de cada um. E é basicamente isso que eu pretendo mostrar nos meus projetos futuros no audiovisual, tá? E é isso, né? Já tenho 6 minutinhos aqui falando, eu acho que tá bom. Então, muito obrigada, Jenny, e toda a equipe que tá aí por trás do projeto Mulheres no Audiovisual. Imensamente grata por poder... vocês quererem me ouvir, né? Muito obrigada mesmo e muita luz, muita luz, muita luz, muita luz. Obrigada. Eu sou Jennifer Rufino, conhecida como Nomadê. A música chegou na minha vida através de uma rádio. Meu pai fundou uma rádio comunitária aqui na Zona Norte na década de 90. Então eu sempre estava nos bastidores da rádio e por lá passaram vários grupos, inclusive do KJ Nação Hip Hop, Catinguelê, Negritude Júnior, e vários grupos que ficaram conhecidos em sua primeira formação, que depois tiveram grande visibilidade. Sempre gostei muito de vinil e o meu sonho era ser DJ, só que na época não tinham tantos projetos assim de fomento, era tudo muito caro. Daí depois dos meus 5 anos eu comecei a escrever e compor algumas coisas, né? E depois eu comecei a cantar rap, que o rap foi uma das primeiras referências que eu tive na minha vida. E depois eu conheci outros ritmos que eu gostei também, assim como reggae, como drum bass, como house, samba rock, nostalgia e outros tipos de cultura que eu também acho interessante. As composições que eu faço, elas são uma narrativa de muitas coisas que eu vejo. Eu tenho uma ligação muito forte com a literatura, né, com a arte urbana, com a dança. E eu penso em compor os meus projetos para escrever minha própria história, né? Porque se a gente não escreve a nossa história, ela é terceirizada e outras pessoas passam a contar. Meu trabalho é combustível, playlist de qualidade, raridade inesquecível. Existe quem resiste, afirmo e valorizo. Riso mais valioso tem morto que levanta vivo. Centro que batuque nas tracks, em recurso e achei se mexe. Repita, carry, squash, por amor que vem os cash. Swing, cabelo black, samba, rap, meu hino. Negritude nas manhãs de traje, africano fino. Africano fino, meu suor soa no fone. Meu contrassenso de elite, meu senso é meu sobrenome. Meu doce trabalho, canjica, canela, cravo, manga com leite, mel, pavo, herdeiros e não escravos. De saia rodada, negra, mulher dandara, afro-brasileira, herdeira e não escrava, herdeira e não escrava, negra, mulher dandara, pedra preciosa, rara.